Cumprimentamos todos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula extra do novo trimestre de 2018, finalizando o trimestre, já no finalzinho deste ano, nosso quarto trimestre, onde nós vamos estudar as parábolas de Jesus. A lição de número 1 que trata sobre parábola, uma lição para a vida. O nosso textuário está em Marcos 4:34 e a nossa verdade prática fala: as parábolas são uma forma instrutiva para ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo, mas dentro da nossa aula extra, onde nós vamos ampliar o nosso conhecimento e fazer algumas aplicações dentro da parábola que nós vamos anunciar. A nossa lição, ela trata de parábola. Foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 6 e versículo 8, da qual Jesus se dispunha diante do Pai a vir a este mundo trazer o seu reino. Jesus ensinou a oração: venha a nós o teu reino. E o reino de Deus tem mensagem, e a mensagem do reino seria uma mensagem por parábola. O reino de Deus não é a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus tanto está no céu, certo? Como deve estar na terra. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, o reino de Deus engloba a parte espiritual e terrena, de cima e de baixo, céus e terra. Então, está no meio dos anjos e no meio dos homens. Portanto, com o pecado de Adão, esse reino total, espiritual e físico, na terra e no céu foi afetado com a expulsão de Satanás e agora com o pecado dos homens. Aqui já foi corrigido com a expulsão de Satanás. Portanto, o reino, essa parte aqui, ó, do queijo, que é a parte onde está aqui, ó, dos homens, o homem pecou. Então, Adão, ao pecar, entrega a Satanás o quê? O seu corpo, a sua alma e a terra. Então, fica nas mãos do inimigo, porque o controle deveria estar com o homem. Deus disse: domine sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre os animais do campo. Então, Deus havia dado domínio ao homem. Portanto, o pecado tirou o domínio do homem e passou, o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Esse maligno é o próprio diabo. Então, meus irmãos, desde as profecias era necessária a vinda da correção. O próprio Jesus viria e traria uma mensagem do reino para colocar de volta esse pedaço aqui que havia sido exatamente perdido por causa do pecado. Então Jesus veio morrer na cruz para colocar de volta o reino da qual estava prometido. Nós vamos estudar agora sobre isso. Então, meus irmãos, há mistérios, figuras dentro do ensinamento das parábolas que foi ensinada no tempo de Jesus. Nós ensinamos que quando Jesus chegou na terra dos homens, olha aí, ó, havia corações, certo? Insensível, que no literal do original está lá, coração gordo, que é a palavra traduzida no nosso português, insensível. É como se o coração estivesse, ó, arrodeado de uma gordura. Quando a palavra do rei na semente viesse, ó, ela batia
e voltava, por causa da sua insensibilidade. Com isso, na parábola do bom semeador, vai tratar sobre, coração de espinhos, né? Espinhos, e coração duro, que é o de pedra. Então nós observamos, meus irmãos, que a mensagem do reino veio para esses corações. Quando se trata de coração de espinho, a parábola revela que era exatamente o quê? As riquezas deste mundo. Se lembra do jovem rico? Jesus disse: vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele achou muito difícil. Por quê? Porque ele estava seduzido pelas riquezas desse mundo. Então os espinhos tiraram ele do foco da mensagem. E o coração pedregoso também, a palavra de Deus chega e volta, porque não tem como penetrar dentro de um coração cheio de pedra. Então a mensagem de Isaías era que diz a este povo, esse povo, de um modo geral, quando a mensagem vinha por parábola, aí o texto diz: ouvindo, não entendam, vendo, não percebam. Com isso, Jesus estava revelando a natureza dos corações dos homens num período em que havia uma geração incrédula, má, perversa, contaminada, diabólica, uma geração caluniosa que falava contra Deus, contra o Espírito Santo. Então, o Pai, já sabendo que essa geração de fariseus estava com seu coração endurecido, insensível, caluniador, que não se rendiam a Deus, então Deus disse: meu filho, fale por parábola. Então, meus irmãos, olha aqui, por que fale por parábola? Ele ia revelar os mistérios do reino, mesmo sendo por parábola. Mesmo os cristãos da época de Jesus, que não havia recebido o Espírito Santo ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo foi dado na tarde do domingo da ressurreição. Quando Cristo ressuscita dos mortos, ele diz: recebeu o Espírito Santo. Depois foi revestido, lá em Atos capítulo 1, versículo 2, quando repousou sobre cada um deles. Com isso, nós vemos que no tempo de Jesus, aqui na terra, vamos aqui apagar. Nós vemos que os fariseus, meus irmãos, os olhos não podiam ver, os ouvidos não podiam entender. Sabe o que é isso aqui? É que como eles não poderiam, eles enxergavam, mas não viam, porque não foi revelado a eles, por causa do coração que estava insensível. Então, endurecido, insensível, gordo, cheio de incredulidade. Aí nós vemos que a semente vinha, batia e voltava. Por quê? Porque mesmo ele vendo e ouvindo, não percebia que Jesus era o Salvador da humanidade. Com isso, um coração insensível, caluniador, falando só contra e mal, já se condenou nas suas próprias iniquidades. Foi assim que aconteceu no tempo de Noé. Todas as pessoas se contaminaram com incredulidade, coração pervertido. Deus disse: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então, meus irmãos, quando se trata do pecado de blasfêmia, Deus entrega ele ao diabo e não tem conversa não. A pessoa se perde mesmo. Por quê? Porque endurece o seu próprio coração. Então nós vemos o seguinte, na parábola do bom semeador, nós vemos que a semente ficou ao pé do caminho. Quem era que estava no pé do caminho no tempo que Cristo veio e falou a respeito da semente? Eram os fariseus que estavam no pé do caminho. Com isso nós podemos ver que a semente do reino
conforme veio as aves e pegaram e levaram a semente, porque o coração estava endurecido, insensível. Com isso, meus irmãos, as parábolas que foram produzidas por Cristo não foram faladas abertamente, a comunicação de uma forma clara, por causa dos fariseus. Se todos os corações tivessem, como os dos discípulos, corações simples, comuns, que pudessem ouvir a palavra de Deus, então seriam salvos e também seriam alcançados. Porque está escrito para que eu os cure, eu os salve, porque eles se converterão. É assim que acontece. Muitas pessoas endurecem o seu coração, por isso se condenam no seu endurecimento. Então nós vemos que os fariseus são que nem aqueles cães. Lá do Apocalipse, os cães ficam de fora. Não é assim que está escrito? Não dê as coisas santas aos cães. Pronto. Então, a mensagem é para resgate. A mensagem é resgatar os homens, a alma, o corpo e a terra. Com isso, a parábola do bom semeador, que agora nós vamos entrar, explicar e aplicar dentro do nosso conhecimento, que nós temos aprofundado no assunto, que os irmãos vejam que será de grande proveito para a aplicação nas próximas aulas e principalmente na aula 1 e 2. Então vamos ver aqui, ó, a parábola do bom semeador, certo? E nós temos a parábola do trigo, do joio e do trigo, certo? Vejam, meus irmãos, isso aqui é pérola, isso aqui é tesouro, isso aqui é coisa de Deus. Por quê? Porque na parábola do semeador, eu tenho um período de tempo. Parábola do trigo e do joio também um período de tempo. Qual é o tempo? Então eu tenho que descobrir o tempo para me aplicar a parábola do semeador e saber também a parábola do trigo. Então qual é o tempo da parábola do bom semeador? Tempo de hoje, tempo desde que morreu até hoje. Então um período chamado, graça. Aonde o campo, desde Adão que pecou, jaz, aonde? No maligno. Então, quem vai levar a boa semente, quem vai trazer o evangelho, nós vemos que foi Jesus, foi quem os evangelistas. Aonde? No campo do inimigo. Então, nós vemos que o campo aqui é do inimigo. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11. De 1 ao 11. Então o campo é do inimigo. Nós hoje somos a minoria, diante da maioria que são os ímpios pecadores. Então, diante da maioria que são os ímpios pecadores, porque o mundo jaz no maligno, a boa semente são os filhos do reino, colocados dentro do campo. Esse campo aqui é do inimigo. Isso na parábola do bom semeador. Glória a Deus. Aqui nós vemos o tempo do trigo e do joio, diferente do tempo da parábola do bom semeador. Por quê? Porque aqui é o tempo da graça. E o tempo da graça vai se findar. Então tem um fim. Há um arrebatamento. Existe um arrebatamento aqui, no fim da graça. Depois do arrebatamento eu tenho 7 anos. Depois dos 7 anos Jesus vem aqui, segunda vinda, certo? Segunda vinda. Depois da segunda vinda eu tenho o quê? Uma guerra chamada Armagedon. Está escrito em Apocalipse, irmãos. Vai. Que os reinos do mundo tornaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Por isso que a parábola do joio e do trigo, que o semeador, ou seja, o joio foi semeado no campo, no seu campo. Esse seu campo aqui já não é mais do inimigo. Por quê? Porque eu estou me referindo, depois do Armagedon, que é o quê? Qual é o tempo?
milênio. Então, o tempo do milênio é o tempo do reino do Cristo, do Senhor Jesus, do nosso Cristo. Com isso, na parábola do joio e do trigo está escrito, esse seu campo aqui é o campo de quem? De Cristo. Por isso que quando Satanás disse, eu te dou tudo, todos os reis do mundo, da terra, Jesus não precisou, irmãos, se dobrar, se curvar ao diabo, porque no tempo certo Deus ia dar de volta o reino que havia Adão perdido. Então o último Adão trouxe o reino de volta. Com isso nós observamos, meus amados irmãos, que o reino tornou a ser do seu Senhor e do seu Cristo, isto no milênio. Então, quem é que vai entrar como joio aqui no milênio? Quem são? Está lá em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 16. Está escrito, meus irmãos, a maioria das pessoas que vão entrar serão mulheres, crianças. Por quê? Porque os homens, nessa época da guerra do Armagedon, os homens serão mortos aqui, na sua maioria. Os homens serão mortos na guerra do Armagedon, todos os inimigos. Então, antes do milênio, o diabo será lançado aonde? Abismo, durante 1000 anos. Então, será lançado no abismo durante 1000 anos. Então, o joio que entrou no seu campo é exatamente a geração que ficou antiga, a geração de mulheres e de crianças, conforme Zacarias 14:16. Com isso, tem muitas pessoas, irmãos, que no campo de Cristo, no reino de Cristo, no milênio, que na sua maioria é o inverso disso aqui. Aqui na maioria, no campo de Cristo, serão os justos, serão os crentes, serão os fiéis. Por quê? Porque os justos resplandecerão no reino do seu Pai. Glória a Deus. Diante do firmamento que é a terra. Aí nós vemos que a semente que vai ser plantada, joio no meio do trigo, que vai ser plantada pelo inimigo, será antes de Satanás ser lançado no abismo, porque a geração antiga que estava contaminada, mulheres e crianças que vão entrar no reino. Muitas pessoas, irmãos, Jesus vai usar vara de ferro no seu reino. Muitas pessoas não vão querer adorar. Então vão à força. O reino de Deus vai ser assim na terra, irmão. Vai ser olho por olho, dente por dente. Vai voltar, porque ele vai reger as nações com vara de ferro. Então, vai ser obrigado a ir a Jerusalém. Zacarias 14:16. Então, as pessoas que não forem, porque querem ser inimiga de Deus, querem ser inimiga de Israel, Deus vai usar a sua justiça com essas pessoas. E muitos morrerão, porque não se converterão. Então, meus irmãos, já podemos ver, aqui já no finalzinho do milênio, vocês podem ver que Satanás será solto do abismo, para enganar as nações. Novamente, ele vai lançar o seu joio aqui, Então ele vai lançar o joio na entrada e no fim do milênio. Com isso, meus irmãos, vocês observam que vai ter o quê? Uma ceifa final. Por isso que aqui eu tenho uma última guerra, essa guerra de um dia. Olha aqui, Gog e Magog. É diferente do Armagedon. Eu tenho o Armagedon, uma guerra antes do milênio, e tem uma guerra final, Gog e Magog. Com isso, na guerra final, a ceifa diante do inimigo, que a Bíblia diz que é o diabo, e nós vemos o que está escrito lá. É que a ceifa é o juízo final. E diz que Deus usará os seus ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Então, este é o fim da história. Fim do joio. Glória a Deus. Então, meus irmãos, coisa maravilhosa. Aprendemos a diferença da parábola do bom semeador com a parábola do joio de trigo.
Nós vamos ver mais sobre esse mesmo assunto na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe você, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém.